Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só aí a nova pintura, né, do risquinho que a gente fez. Nós fizemos 2 riscos. Tinha bem menos elementos, esse bem mais cheinho, é um tapete para você encher bem mais. Mas as flores são a mesma, embora eu tenha pintado em tons diferentes, tudo em tons diferentes. Para esse fundo, para a pintura desse novo desenho, para esse fundo, eu vou iniciando aí a pintura usando cinza ônix. Eu vou fazer um fundo aí em volta com cinza ônix, mas, gente, é um tapete, aquele tecido bem grosso, aquele algodão puro, bem grossinho mesmo. E, assim, a superfície, né, eu costumo dizer que a superfície é bem áspera. Então, eu dou umas borrifadinhas de água. Olha, uma colega nossa, a Tânia, ela foi pintar um tapete desse e ela disse: Aline, ele é um tecido difícil de pintar. Se você pegar um borrifador e dar umas borrifadinhas, umas 2, 3 borrifadinhas, você vai experimentando. Você não precisa molhar o seu tecido para você fazer isso, tá? Você pega, não coloque borrifadas demais de água aí. Você pega um borrifadorzinho de perfume, ou um borrifadorzinho para roupa mesmo, ou para alguma coisa assim, casa, planta, enfim. Você dá uma borrifadinha, se soltou muita água, uma já é o bastante, porque tem borrifadores que soltam bastante água. Se soltar pouquinha, você coloca 2, 3, aqui eu coloco umas 4, às vezes até mais, viu? Porque o meu é de perfume e ele solta bem pouquinha água. Fazer o trabalho nesses tapetinhos bem grosseiros, com a tinta no tecido seco, é difícil. Então, olha, eu vou colocando umas borrifadinhas, tanto ajuda a essa tinta se prender bem a esse tecido, quanto ao pincel deslizar mais fácil em cima do tecido, a tinta correr melhor, se prender melhor, facilita bastante o nosso trabalho e mancha muito menos. Então, na hora da gente fazer essa pintura em tapetes, em tecidos assim muito grosseiros, ajuda, se você tiver aí os diluentes, né? Tem alguns diluentes para ser usado na tinta para tecido, use. Se bem que o diluente para você usar na tinta de tecido, você tem que usar uma boa porção, porque ele pede bastante. Esse tipo de tecido pede bastante líquido para você conseguir fazer uma pintura mais fácil. Aí, eu passei o cinza ônix esfumaçando. Agora, eu tô fazendo o contorninho da folha. Eu tô melhorando esse contorninho também dos cabinhos, porque eu preciso que fique um acabamento bem feito, né? Para na hora que a gente for fazer a pintura da folha, não ficar um esfumaçado também encontro folha e fundo. É bom que esteja bem pintadinho e ter as profundidades necessárias. Quando a gente escurece esse contorninho, a gente ganha uma profundidade na hora da pintura no geral. Todo o fundo para o meu tecido, ou para minha pintura de hoje, eu vou fazer assim. Eu vou esfumaçar esse cinza ônix. Eu vou colocar também um pouco de violeta aí nas regiões onde eu vou querer umas flores de batidinhas, tá bom? Mas eu vou fazer esse esfumaçado usando uma porção de água, umas borrifadas de água no meu tecido, para ir sempre umedecendo ele um pouquinho. Se você não tem aí um borrifador na sua casa, você pode estar pegando uma porção da sua tinta, colocando um pouco de água, de soro ou de diluente, para que ela fique mais líquida e facilite a sua pintura. Fica basicamente equivalente a você estar umedecendo o seu tecido. Só que quando a gente umedece o tecido, eu acho mais fácil, tá? Porque aí a gente vai ter sempre que estar pegando porções de tinta, deixando ela mais líquida, para você não acabar colocando água ou soro ou diluente na sua tinta, deixar ela líquida demais. E na hora de você pintar um tecido de algodão mais fininho ou outro tipo de tecido, essa tinta acaba escorrendo, né? Saindo de dentro do espaço onde você deseja pintar a
folha, o fundo, enfim, porque quando a tinta tá muito líquida, ela pode borrar. Bom, gente, olha só, vou colocando aí a porçãozinha de água, vou com o pincel número 20, número 18, para esses fundos, eu costumo usar o pincel número 18 ou 20. E se você tiver um pincelzinho até maior para você esfumaçar essa parte de fora, ainda vai ser mais fácil o seu trabalho. O maior que eu tenho aqui na minha casa é o número 20, tá? Então, essa região de fora aí, eu saio esfumaçando esse cinza ônix com esse pincelzinho maior. Essa parte de baixo, os contornos, aí você só toma um pouquinho de cuidado para não sair borrando tudo. Eu, particularmente, não gosto muito de sair borrando os elementos principais da minha pintura. Quando a tinta tá mais líquida, eu não me importo, mas quando ela tá assim, do jeito que vem no potinho, eu não gosto de borrar não, porque depois acaba dificultando, acaba deixando um pouquinho manchado a pintura em si. Uma cor interfere na outra. Observe que todo trabalho, vou acelerar o vídeo, né? Porque todo trabalho para esse fundo, essa região onde eu vou passar o cinza ônix é dessa forma. Essa região central eu vou colocando uma porção maior de tinta e para a parte de fora eu vou puxando essa tinta, esfumaçando em cima do meu tecido. Quando eu falo em esfumaçar, que algumas pessoas chamam de esfumar, não é? Esse esfumaçar é sumir a tinta em cima do tom do tecido. E essas borrifadinhas de água também ajudam muito nessa hora, porque como eu costumo dizer, quando essa tinta vai ficando assim muito ralinha, para o lado de fora, sumindo em cima do tom do tecido, se esse tecido estiver seco, quando a gente vai lavando com o tempo, essa tinta vai soltando, porque ela não penetrou mesmo na fibra do tecido. E quando esse tecido está levemente umedecido, aí sim, essa tinta ela se prende melhor, ela não vai ficar soltando, tá? A gente vai lavar e ela vai continuar lá na fibra do tecido, porque de fato ela penetrou. Aí eu já passei o cinza ônix por toda a região onde eu quero colocar ele. Veja que já tem um grande espaço, olha, com o cinza ônix. E agora eu vou manchar com violeta algumas regiões centrais. As regiões onde eu quero que fiquem as minhas flores de batidinhas que vou colocar lá para o final, tá certo? Veja que o meu esfumaçado ficou até um pouco manchado, mas não tem problema, porque isso aí receberá mais manchinhas ainda, ou seja, além de eu colocar o violeta, eu ainda vou colocar branco para formar as flores. Esse violeta eu vou pintando, encostando no cabinho e esfumaçando para o lado de fora. A questão é que ele vai ficar mais curtinho, mais centralizado, mais voltado para a região onde eu quero as minhas flores. E claro que não vai ser só isso de violeta que eu vou colocar. Na hora de fazer as flores, eu vou pegar um pouco mais de violeta e vou manchar bem mais isso aí, tá certo? Observe os pontos por onde eu vou distribuindo esse violeta do mesmo jeito que coloquei o cinza ônix. Bom, então para isso eu vou acelerar também um pouco o vídeo, né? Porque você já sabe, o violeta você pode estar aí observando os pontos onde eu vou colocar. E no geral eu só vou enchendo essa região aí central com violeta e esfumaçando para cima desse cinza ônix. Vou fazendo o contorninho das folhas. Os galinhos eu não tô me importando com eles, eu tô passando por cima de todos eles. A gente vai basicamente recriar esses galinhos aí pelo centro. Alguns serão cobertos mesmo depois da gente pintar e eles ficarem bem formados, mas alguns serão cobertos com flores de batidinhas, outros ainda vão ficar aparecendo. Enfim, é um desenho até que voltado para quem está iniciando. Você observará que a parte mais difícil desse desenho ainda é esse fundo, esse esfumaçar de tintas, tá? Mas lembre-se, se você tiver muita dificuldade em fazer esse fundo, se ficar muito manchado, você pode estar fazendo ele igual fez o outro,
que a gente simplesmente passou o verde oliva, não foi? A gente escureceu com verde oliva. Nada impede de você estar escurecendo também com esses tons. E depois colocar umas batidinhas aí em cima para fazer um acabamento, tirando aquele ar de manchas. Bom, gente, agora vamos começar com a pintura das nossas folhinhas. Olha só, eu vou enchendo a minha folhinha com verde pinheiro. Lembre-se, você pode usar o verde que você tiver aí na sua casa, tá bom? Eu tenho aqui o verde pinheiro, vou fazendo uso dele. Assim, quem não tiver, pode usar outro verde, porque minha mãe tem, porque meu pai já comprou esse verde, não foi, mãe? Eita. Ó, gente, tá vendo? Segunda professora aqui do lado. Mas é bem isso. Não deixe de fazer aí uma pintura porque você não tem uma tonalidade de tinta. Você vai substituindo por alguma que seja próxima. Você não tem aí o verde pinheiro, você pode ter o verde grama, você pode ter o verde seco, até mesmo o verde musgo, você pode estar colocando aí para fazer sua folhinha. Se você achar que ficou um tom muito diferente, né? Por exemplo, o verde musgo, ele tem uma quantidade de amarelo maior, coloque um pouquinho de azul nele para ele ficar mais escuro. Coloca um pouquinho de preto, o verde bandeira com preto, um toquezinho de preto, por exemplo, ele fica muito bonito. Enfim, você usa o verde que você tiver, mas não deixe de fazer porque faltou uma tonalidade. Aí, por exemplo, agora eu estou usando o verde abacate. Você pode estar substituindo esse verde abacate por verde folha, por exemplo. A gente vai emendar bem ele aí ao verde pinheiro, que eu peguei antes, né? Verde pinheiro, verde abacate. Pegar um tom clarinho e um tom escuro pra gente deixar a parte de fora, assim, a parte de cima das nossas folhinhas, mais clarinhas, com mais luminosidade. A gente vai fazendo esses contornos direitinho, o espaço que a gente tem para pintar é grande. Um pincel número 10, número 12, 14, vai dar pra gente fazer esse trabalho. Eu tô usando um pincel número 14, mas o meu pincel está bem cortado e lixado. Essas emendas são importantes, da gente tá fazendo direitinho. Se você quiser deixar a sua folha um pouco manchadinha, um pouco riscadinha, que esses risquinhos fiquem do cabo da folhinha para a pontinha, sendo puxado nessa direção. Essa região central da folha, eu vou deixar assim mais escurinha. E as bordas, o verde abacate mais forte, mais marcado. Você pode deixar assim, se você quiser fazer uma nervura, uma nervura, né? Uma nervura um pouquinho esfumaçada para um lado, com um verde pântano, por exemplo, aí no meio, fica bom. Na ponta dessa folhinha, eu vou colocando aí um pouquinho de verde pinheiro, vou deixar ela mais escurinha, vou descendo aqui um contorninho, melhorando esse contorninho aí do lado. Você não precisa escurecer demais não, tá bom? E assim, a gente vai ficando, né, será as nossas folhinhas. A gente vai usar para elas apenas esses dois tons, o verde abacate e o verde pinheiro. Aí o guia de cores para as nossas folhinhas, que não são muitas. Pelo menos essas assim mais larguinhas serão poucas, eu não fiz muitas delas não. Agora aquelas outras que são fininhas, com uma folhinha de capim, né, aquele risquinho bem mais fininho, aí já terá uma quantidade maior. Essa daí, olha, ela é bem pequenininha, mas ela será pintada do mesmo jeito. Eu fiz a pintura dela inteira com verde abacate e agora com verde pinheiro eu vou colocando tanto na parte de baixo quanto na pontinha dela. Uma vez que ela é bem fininha, bem menor, então eu optei pintar assim. Mas essa também é uma opção que você pode estar usando para fazer as maiores. Pintar toda com verde mais claro e depois vir trazendo as sombras. Para as maiores, eu prefiro fazer dessa forma, olha. Eu passei a parte que eu quero com verde claro. E agora eu vou terminar o restante com o meu verde escuro, que no caso é o verde pinheiro. Vamos emendando bem essas tonalidades, deixando essa região central mais escura, como se ela tivesse uma curvatura, né? Ela aprofundasse mais essa região central, deixando as laterais no relevo mais alto.
Então, a gente vai levando um pouco mais de verde pinheiro para a região central da nossa folhinha. Vai terminar essa parte de baixo toda com o verde pinheiro, que é a região de sombra, né? A região mais escurinha de nossa folha. A parte que vai para o cabinho e a ponta dela fica mais afora, mais acima. A gente deixa clarinho para a luminosidade. Uma luminosidade mais marcada. Essa parte aí central, alguns dos pedacinhos acabam sendo cobertos quando a gente for colocar as flores de batidinhas, mas mesmo assim pinte tudo, porque o que aparecer vai estar pintado. Olha só como é tranquilo fazer essa folhinha, vou fazer essa também assim bem devagar para você observar direitinho. As outras duas eu vou acelerar um pouquinho, mas vou fazer junto com vocês para que vocês possam observar a pintura de todas elas. Observe que eu vou mesclando bem esses tons, eu vou pegando um pouco do verde abacate, fazendo a separação da folhinha que foi pintada antes, dessa que estou fazendo agora. Ou seja, essa região central é a região mais escura, a gente fazendo um contorninho com o verde abacate, ele vai dar uma separação pra gente, não é? Que ele tem um tom bem mais claro. Essa região central eu vou deixar assim escurinha mesmo. E vamos então fazer a pintura dessa outra folha. A parte da pontinha da folha eu enchi tudo com o verde abacate. Essa parte de baixo tô terminando de encher com o verde pinheiro e emendando ao verde abacate. A região central eu deixo um pouquinho mais escurinho. E essa, na verdade, é uma opção, né, gente, de tons para você tá aí pintando sua folhinha. Você pinta com os tons que você tiver em casa e nos tons que você gostar, sobretudo. Olha só o quanto eu pintei de verde abacate nessa. Ela tá um pouquinho curvada, mas ela não é diferente. A pintura dela é igual. Aí, olha, eu vou colocando verde pinheiro nessa parte de baixo. Vou marcar a região central dela também para ficar mais escurinha. Peguei um pouco, né, do verde abacate para colocar luminosidade nessa região. E a nossa folhinha vai ficando assim. Veja que a pintura dela não é diferente. Vou escurecer também um pouquinho a pontinha da folha com o verde pinheiro. E daí a gente vai fazer a pintura dos cabinhos. Para a pintura desses cabinhos, eu vou encher tudo com verde pinheiro. E aí a gente vai sair detalhando. Para você detalhar, separar esses cabinhos, você pode estar usando o verde abacate para fazer isso, ou você pode usar o verde mais escuro, ou até mesmo os dois, né? O abacate e o pântano. O pântano você coloca como sombra e o abacate como luminosidade. Eu sugiro que você use apenas o verde abacate, olha, trazendo luminosidade para a parte de cima dos seus cabinhos. Assim, você já ganha a separação de cada um deles, fica bem visível e você não precisa estar fazendo uso de muitos tons. Aí, eu vou arrumando, colocando um excessozinho de um verde mais claro, separando um cabinho do outro. Em alguns pontos aí, a gente ainda vai colocar umas flores de batidinhas. Então, qualquer detalhe a gente deixa para ver mais para o final. Final da pintura, do nosso arranjinho, o acabamento, né? Final da nossa pintura. Olha só, vou sempre melhorando a separação de cada um, levando as folhinhas, cada folhinha para seu galinho. Essas que ficam mais pro centro, né? Elas se perdem atrás das outras. E de folhas, gente, de folhas, pelo menos esses cabinhos aí, é apenas isso para o nosso desenho. Veja que é pouquinha coisa, pelo menos essas folhas assim mais larguinhas. Depois a gente sai puxando alguns risquinhos com o verde pinheiro mesmo, no em volta, preenchendo mais esses espaços vazios aí pelo centro, pelas laterais do nosso desenho. Igual aí eu tô fazendo embaixo, olha, verde pinheiro, eu vou puxando. Vou puxando vários risquinhos, às vezes eu puxo algumas vezes. Esse tecido, ele é bem grosseirinho. Quem já pintou dele sabe que a gente vai passando a tinta e ela não penetra direito no tecido. A gente precisa puxar algumas vezes o pincel em cima do tecido para que a tinta penetre melhor.
Por essa razão até que eu gosto de pintar esse tecido com as borrifadinhas de água e sempre colocando as borrifadinhas de água, e muitas vezes eu separo uma porção da tinta para colocar um pouco de água, deixar ela mais líquida. Essas outras folhinhas que temos em volta, eu vou fazer o contorninho para elas, os galhinhos delas, todos com verde pinheiro. Tudo isso, tanto essas folhinhas mais alongadas, quanto esses galinhos, eu vou fazendo com verde pinheiro. Vou procurar passar o pincel algumas vezes para que pegue bem essa tinta, fique melhor pintado. Para a gente poder pintar, enfim, essas folhas menores. Essas folhas menores também serão bem simples. O nosso trabalho todo em si será um trabalho bem fácil. Na hora de eu fazer esses risquinhos, eu tô dando preferência a pegar um pincel número 8, pincel menor, número 6, número 8, um pincel mais cortado, mais lixado, com os pelinhos já mais durinhos mesmo, para que eu consiga deixar essa tinta, passar esse pincel mais forte em cima do meu tecido, deixando essa tinta uma camada até maior, pegando tinta só de um lado do pincel. E vou colocando esses risquinhos, deixando uma boa porção. Alguns que tiverem mais enlarguecidos, você pode acrescentar para ele com um pouco de luminosidade, até um pouco do verde abacate. Além de fazê-los com o verde pinheiro, poder colocar também um pouquinho de verde abacate, tá? Olha só, eu passei aí o verde pinheiro, eu tô reforçando novamente agora uma certa luminosidade com verde abacate, para essas que estão um pouquinho mais larguinhas aí, ó. Você não precisa colocar o verde abacate e o verde pinheiro em todas, mas onde der para você colocar, você pode estar colocando, principalmente para essa região que vai ficando para o centro do nosso arranjinho. Olha só, gente, aí essas folhinhas. Eu enchi elas todas com verde abacate e vou colocando um pouquinho de branco de luminosidade, um pouquinho para cada uma delas. Esse pouquinho vai saindo aí da pontinha, deixando essa parte da pontinha mais clarinha. E é dessa forma que eu pintei todas essas outras, viu? Agora, a gente vai fazer a pintura dos botõezinhos em si. Esses botõezinhos, eu vou encher primeiro a parte da flor, da pétala, a parte de dentro, as pétalazinhas, e depois a gente vem pintando essas grandes sépalas aí em volta. Olha só, eu tô passando aí magenta. Você pode encher tudo de magenta ou pode deixar a pontinha para colocar, para terminar com o branco. Para essa aí, eu vou terminar com o branco e vou trazer esse branco emendando esse magenta. Eu não lavo o pincel porque o meu branco já vai ficando um pouco rosinha. Já vai ganhando a tonalidade desse magenta. Vou fazer um contorninho com ele aí fora para visualizar melhor, não é? O formato inteiro do nosso botãozinho. Feito isso, feito esse trabalhinho aí com o magenta e com o branco, você pode estar reforçando mais tanto o magenta nessa parte de baixo, quanto o branco para a parte de cima, trazendo um pouco mais de luminosidade. Nessa hora a gente melhora os contornos, a gente deixa mais riscadinho onde a gente quer, ou emenda melhor os tons. Fica bem a seu critério. A pintura desses botõezinhos, cabe você fazer uma pintura bem lisinha, bem emendada, ou você fazer assim bem riscadinho. Eu acho que fica até mais bonito quando fica mais riscadinho, mas fica bem a seu gosto, tá bom? Olha só que eu deixei um pouquinho riscado, reforcei esse branco aí, tô puxando o meu pincelzinho de lado, pincelzinho número 6 ou pincelzinho número 8, bem cortado e bem lixado, para que você consiga fazer esse trabalho, que dessa vez é um pouquinho menor, né? Veja que essa parte de dentro não é assim tão grande. Agora, eu vou encher toda essa parte aí, olha, do meu botãozinho, eu vou encher novamente com verde abacate. Você pode estar enchendo todo com verde abacate, ou pode estar mesclando com o amarelo limão. Esse aí, ou essas duas sepalazinhas, eu vou encher tudo com verde abacate. Lembrando que se você não tiver verde abacate, pode estar trocando pelo verde folha ou algum outro verde clarinho aí na sua casa, verde pistache, por exemplo.
Essa cor que eu tô usando aí agora é o verde pântano. Esse verde pântano, você vai usar, olha, fazendo também umas sepalazinhas aí, riscadas por cima dessas maiores. Elas serão bem fininhas e elas farão um contorno para essa parte, esse encontro de cabinho com esse botão. Pode deixar bem preenchida a parte de baixo, você vai puxando como uns matinhos também. Você vai preenchendo bem a parte de baixo, deixando mais fininho, vai sumindo essa tinta para a parte de cima. Vai puxando, levantando o seu pincel para que fique mais fininha a pontinha da sépala. Quanto a essas sépalas maiores, essas aí de cima, olha, eu vou pegar o amarelo limão e vou colocando a luminosidade para elas. Olha, você pode colocar essa luminosidade antes de colocar esse verde pântano. Eu tô colocando depois, mas não tem problema. Pode ser colocado antes ou depois. Importante é que você traga assim mais luz, deixe mais suave a pontinha delas. Observe que eu preenchi todos os cabinhos e todos aqueles risquinhos que eu disse que eram umas folhas mais alongadas, né? Tipo um capim, algo assim. Essas folhinhas mais alongadas e esses cabinhos, eu enchi tudo com verde pinheiro. Alguns eu passei, tipo, na parte de cima, separando um do outro, um pouquinho de verde abacate. Mas nem precisa, se você quiser deixar só verde pinheiro, também fica bom. Esse outro botãozinho aí, olha, eu preenchi ele todo com uva. Esse daí eu tô preenchendo, tô começando o preenchimento também com uva. Você pode preencher de tudo ou pode deixar assim uma parte para terminar com o magenta, que é o tom mais clarinho. Por que que esse eu vou pintar com os dois tons, o uva e o magenta? Porque eu quero que tenha mais luminosidade para a pontinha, uma vez que esse botão ele é bem maior, não é? Ele tem uma abertura bem maior. O outro, como tá mais fechadinho, eu vou deixar ele só com o tom escuro. Mas nós vamos trazer branco para os dois. Nós vamos trazer luminosidade para os dois, tá? Olha só, do mesmo jeito que vou colocar o branco para um, vou colocar para o outro. Colocando para a pontinha, vou puxar para cima do uva, deixando um pouco riscado. E esse magenta vou fazer o mesmo. Vou colocar o branco na pontinha e vou puxar para cima do magenta, do uva, deixando um pouco riscado. O ideal é que o branco fique mais forte em cima do magenta. Se alcançar a uva, mas que já seja mais suave, tá? Olha só como eu vou distribuindo isso aí. Pincelzinho menor nessa hora, pincel número 6, número 8 no máximo. E bem cortado e bem lixado. Aí embaixo, se você crescer demais esse branco, se você deixar pouco tom de sombra, reforce um pouquinho a sombra. Eu enchi novamente com o verde abacate as sepalazinhas dos dois botões, tá vendo? E agora eu vou colocar aquele verde pântano, como sépalas mais fininhas e menores, fazendo esse acabamento aí embaixo. Vou puxar verde pântano tanto para cima das sépalas maiores, quanto para o lado de fora, o lado do cabinho. E vou fazer isso nas duas. Do mesmo jeito que a gente fez naquele botãozinho primeiro, vamos fazer para esses daí. A pintura dos botões, de todos os botões, grandes, menores, será feita do mesmo jeito. A diferença é que eu vou mudando a tonalidade, tipo deixando uns mais escuros e outros mais clarinhos, dependendo de como ele esteja, o tamanho que ele esteja aí em cima, tá certo? Mas os tons que vamos usar para os nossos botõezinhos, para as pétalas, será magenta, uva e branco. E para as sépalas, nós vamos usar o verde abacate, verde pântano e amarelo limão. Estou colocando o amarelo limão aí, riscando um pouco. Como eu disse, se você quiser colocar ele antes de colocar o verde pântano, fica até mais fácil, mas colocando assim depois também dá para colocar com tranquilidade, viu? Pronto, a gente vai deixar mais clarinho essas regiões de dentro. A de fora ela arredonda, por essa razão eu deixo mais escurinha mesmo.
E vou fazer esse trabalho para os 2 botõezinhos, do mesmo jeito. Veja que as outras folhinhas pequenininhas eu também pintei, terminei a pintura de todas elas. E a pintura que eu fiz para elas foi do mesmo jeito que daquelas outras. Enchi com verde abacate e coloquei branco para a pontinha delas, tá? Bom, gente, agora para a pintura do nosso outro botãozinho, eu vou encher ele todo com magenta. Vou colocar o branco como luminosidade para essa região de cima. Lembra que a parte de baixo a gente deixa mais para sombra, deixa mais escurinho. A gente pode estar ou não colocando uva como sombra. Se você quiser deixar mais clarinho o seu botãozinho, você coloca apenas o branco e o magenta. Veja só, nesse daí eu coloquei só magenta. Tô distribuindo aí uma boa porção de branco, vou emendar bem ou deixar riscadinho, tanto faz. Veja que eu vou colocando os risquinhos agora. Eu acho que fica mais bonito ele riscadinho. Mas se você gostar da tinta mais emendada, você só emenda bem isso aí e pronto, tá certo? Agora vou pintar as grandes sépalas, cheia de verde abacate, amarelo limão para as bordas. Veja que eu já tô colocando dessa vez o amarelo limão. Nas outras, nós colocamos antes o verde pântano e depois a gente colocou o amarelo limão, não é? Como eu estava dizendo para vocês que era mais fácil fazer assim, então eu vou mostrar também assim, tá certo? Veja que eu tô aí espalhando esse amarelo limão. Você pode deixar ele riscadinho também, mas a ideia é trazer um pouco de luminosidade para essas pontinhas dessas sépalas. Agora, eu tô riscando, fazendo aqueles risquinhos, aquelas sépalazinhas mais fininhas, menores, com o verde pântano. Veja que é bem fácil de ser feito. Pincel número 6, bem cortado, bem lixado, tinta só de um lado do pincel. Você vai puxando esses risquinhos, começa pressionando o pincel no tecido e vai indo para a pontinha, levantando o pincel. Como o meu tapetinho ele é um tecido muito grosseiro, eu tenho que ficar passando o pincel para lá e para cá para que ele consiga, ou para que a tinta consiga penetrar melhor no tecido. Só por essa razão. Se o seu tecido for um tecido mais fino, não precisa. Enchi tudo aí de branco para essas sépalazinhas, essa sépala desse botãozinho. E agora eu tô manchando com o magenta, né? Tô trazendo um toquezinho de rosa com o magenta. O que tá acontecendo? Eu quero fazer esse botãozinho que é maior, que tá mais aberto, com um tom bem suave, bem esbranquiçado. Então, eu fiz a base para essa pétala com o branco. E agora eu venho com o magenta, tanto colocando sombras, como deixando um pouco riscado aí por cima. Eu enchi as minhas grandes pétalas, né? Novamente, do mesmo jeito, com o verde abacate. Estou passando aí o amarelo limão, trazendo um pouco de luminosidade em cima desse verde abacate. Olha só, vou riscando um pouco e então vamos colocar o verde pântano. Começa mais grosseirinho o risquinho e termina com a pontinha mais fininha. Não se preocupe, ele pode passar por cima dos cabinhos, ele pode passar por cima dessas folhinhas menores que a gente pintou aí em volta. Fique à vontade para fazer essa pintura bem tranquila, tá? É como se fosse aqueles matinhos que a gente faz até em fralda, desenho mais infantil, enfeite de pinturas de flores mesmo, de frutas, enfim, a gente usa bastante isso. Esse outro eu enchi ele todo com uva, estou colocando branco como luminosidade, deixando um pouco riscado. E para a sépala eu vou começar um pouquinho diferente, eu vou deixá-las mais amareladas. E para isso eu vou começar pintando com o amarelo limão. Você pode brincar bastante com a pintura de suas grandes sépalas, com esses, pelo menos usando esses 2 tons, tá certo? Sem fugir da cor, mas você pode deixar mais amarelo, mais verde, enfim, fica bem a seu gosto.
Eu vou terminar a pintura com o verde abacate, vou emendar ele bem a esse amarelo limão. Olha só. Cuidado para você não puxar demais o verde abacate para não sumir o amarelo limão, que é um tanto transparente. Ele se permite uma boa cobertura. Por essa razão, é bom a gente não estender demais o verde abacate. O amarelo limão precisa aparecer. Tanto que eu tô reforçando mais ele agora, viu? Nessa hora de você reforçar ele, você lave o seu pincel. Aí embaixo eu vou melhorar o meu contorninho e vou colocar aquelas sépalazinhas fininhas com o verde pântano. Do mesmo jeito que fizemos para todas os outros botões. Você deve ter observado que essa é uma pintura bem tranquila, bem fácil. Olha só. E ainda temos esse outro, vamos lá. Para esse outro, eu vou começar a pintura com esse magenta. Vou marcando os pontos de sombra com magenta e vou terminar o restante com o branco. A gente pintou onde a gente fez ele todo com branco, não é? Esse botãozinho, ele tem essa divisória aí no meio. Estão aparecendo 2 pétalas. Os outros só aparecia uma pétalazinha, não é? Isso é diferente, isso é um pouquinho diferente. Mas a pintura é muito tranquila, tão fácil quanto dos outros. Aí eu vou deixar mais escurinho na região de baixo. A pétala de cima, né? Quem vai ganhar mais luminosidade essa. Que eu vou agora pegar o branco e sair colocando uma porção maior aí em cima, fazendo um melhor acabamento, riscando um pouco aí pra cima desse magenta. E agora vamos pintar essas sépalas. Para essas, eu vou deixar elas mais amareladas também. Eu vou sair pintando com o amarelo e com o verde abacate. Vou preencher usando os 2 tons, para a gente ganhar uma luminosidade maior ou um toque mais clarinho para esse verde. Deixar ele bem mais amarelado mesmo. Olha só como eu vou fazendo esse preenchimento. Essa região aí de baixo, eu vou puxando esse verde e emendando esse amarelo que eu coloquei, sempre tendo cuidado de não puxar demais para não sumir com o amarelo. E vamos fazer isso dos 2 lados, né? A mesma coisinha. Vamos sair mesclando com o amarelo e com o verde abacate. Olha só, essa parte de baixo, região de maior sombra, vou passando o verde abacate. A parte de cima, a pontinha, também vou passar ele. E vou completando o restante com o amarelo limão para a gente ganhar um toque mais clarinho. Veja o quanto eu coloquei do verde e o quanto eu vou colocar agora do amarelo. Não lavei meu pincel, porque a minha ideia é deixar mais clarinho, o verde mais clarinho. Então, o verde que tem no meu pincel já vai manchando o amarelo, deixando ele com um toque esverdeado. Vamos emendar bem isso aí, a gente não precisa de uma pintura manchada. Podemos riscar até um pouco, fica bom, mas não necessariamente manchas muito expressivas. Fora isso, vou colocar aqueles risquinhos com verde pântano. Vou riscar tudo isso com verde pântano. Olha só os galinhos que eu enchi com verde pinheiro. O verde pântano, ele dá uma boa emenda entre esse verde pinheiro e esses verdes mais claros que a gente tá colocando para os nossos botõezinhos. Ele fica um tom mais escuro aí nesse encontro, mas não se preocupe, veja que não fica assim ruim. Aí, colocar todas as sepalazinhas, quantas eu quiser. Elas podem cair para cima dos galinhos, do botão, não tem problema, para o espaço vazio. Eu só quero que elas fiquem com as pontinhas mais fininhas e essa região central mais grosseira. Agora, para a gente terminar o nosso desenho, vamos fazer, né, a nossa pintura, vamos fazer o nosso acabamento final. Eu vou pegar a violeta, eu dei umas 2 ou 3 borrifadinhas de água no meu tecido, peguei o violeta e estou distribuindo por aí por cima. Pode levar uma boa quantidade, não há necessidade de você pintar cheio muito de tinta, tá?
Mas leve uma boa quantidade para você conseguir fazer, olha, ter um espaço umedecido para você conseguir fazer esses detalhes com branco. Se o seu tecido estiver muito seco, vai ficar mais difícil. E a gente precisa ter o tom violeta aí embaixo para que esse branco se mescle um pouco a ele, recebendo um pouco de tom de fundo para as nossas flores. As nossas flores são aquelas pinceladinhas que a gente pega a tinta mais para a quina do pincel, pressiona esse pincel e puxa, levantando, deixando a pontinha da pétala mais grosseira, mais tinta, e a região, olha, do centro, a tinta acabando. A gente faz algumas flores mais formadas, veja que eu vou fazer aí uma bem formadinha, vou fazendo outras que vão sumindo embaixo dessa mais formada e vou complementar o em volta com umas batidinhas. Umas batidinhas que lembra, claro, mais algumas flores, tá vendo? E você pode colocar esses cachinhos onde você quiser. Veja que o violeta, principalmente onde eu coloco essas batidinhas, ele aparece bem. Desse lado aí da folha eu vou colocar mais umas batidinhas. Aí eu vou colocar também um pouquinho. Colocar umas pétalazinhas aparecendo atrás de cabinho, de folha, enfim. Você pode estender bem mais esse arranjinho. Eu vou colocar mais uma porção para a parte de cima, mais afastada, para você ver. Aí eu vou colocar só batidinhas e vamos colocar o violeta, olha, começar a colocar uma porção por aí, o violeta e o branco. Vou fazer mais um cachinho aí em cima. Vou caprichar principalmente no violeta, tá? Mas veja que eu levei um pouquinho branco, ficou um toque mais que lilás. O violeta cobalto, um lilás, algo assim. Primeiro eu faço esse fundo, para que eu, na hora de colocar o branco tenha algum tom aí embaixo úmido, para se misturar um pouco com ele. Eu acho isso importante. Dá mais vida, dá uma corzinha mais bonita para as nossas flores. Agora eu venho formando flores, olha só. Como eu quero pétalas maiores, eu tô deixando um movimento mais circular para a borda das minhas pétalas. Você deve ter observado que eu não tô me preocupando se as flores têm 5, 6 pétalas ou até mais que isso. Eu tô me importando que aquela central, ela tenha todas as pétalas e as que ficam em volta fiquem com menos, como se estivesse por baixo daquela principal. E ainda umas batidinhas em volta, fazendo um acabamento, como se tivessem muitas flores lá por trás. Olha só essa região aí embaixo desse galhinho. As pétalas bem formadas de uma flor. Vem outra por baixo dessa. E vem umas batidinhas complementando em volta. Aí eu fiz duas por baixo, uma por baixo da outra. E umas batidinhas soltas. E aí a gente já vai formando mais um arranjinho. Você pode colocar umas batidinhas no em volta para dar a ideia de que cresce bem esse arranjinho. E essas flores, gente, elas enchem mais assim o nosso arranjo, deixa bem mais cheio, deixa bonito. Traz outra vida para nossa pintura. Veja que aí ficaram alguns galhinhos assim de fora, né? As flores ficaram encostando, mas não passou por cima. Aí eu tô colocando um pinguinho do amarelo limão no centro de cada uma delas, das mais formadas, pelo menos, pra gente finalizar então o nosso desenho. Olha só, com o cabo do pincel mesmo eu vou distribuindo os pinguinhos no centro e uns pinguinhos até grande, que elas também são grandes. E você pode colocar até mais flores de batidinha, se assim você quiser, no seu desenho, ou até menos que isso, tá bom? Bom, gente, e para hoje vai ficando assim o nosso arranjinho. Foi um pedido de uma colega nossa, a Roseli. Ela queria ver essas flores pintadas em outros tons. Eu espero, Roseli, que seja útil esse novo guia de cores para você.
Beijos, pessoal, e até um próximo vídeo. Tchau!